Olá, quinto ano! Como combinado, vamos continuar nossa aula de geografia. Na página 46, nós estamos falando sobre as causas dos deslocamentos populacionais. Já falamos do êxodo rural, onde as pessoas se deslocam, saindo da área rural para a área urbana. Agora nós vamos falar sobre o movimento sazonal e o movimento pendular. Os dois últimos parágrafos dessa página 46 é o que eu quero trabalhar com você. Quem ainda não grifou, grifa aí para a tia. Vou começar onde diz assim: o movimento sazonal é o deslocamento por um período de semana ou meses para outro local, com retorno para casa ao fim do período, e ele costuma ser motivado pelo trabalho. Imagine que uma pessoa trabalha numa grande empresa e essa empresa tem vários polos espalhados por vários lugares. E o cargo que ela desempenha, ela precisa estar visitando esses outros locais de trabalho. Então, ela mora em uma cidade, mas ela vai para outra. E lá ela fica por um período de tempo trabalhando naquele outro polo da mesma empresa dela. E depois, ao final do seu trabalho, ela retorna para casa, tá? Então, esse é o movimento sazonal. Ela não sai definitivamente, tá? Não é uma mudança, é só um deslocamento. Ela vai a trabalho e volta, tá? Geralmente, a gente também faz esse movimento no período de férias, não é verdade? No período de férias, a gente vai para um determinado lugar, fica lá no período de férias e depois volta para casa, certo? Agora, o movimento pendular. O movimento pendular ocorre quando as pessoas vivem em uma cidade e se deslocam para uma cidade próxima onde trabalham ou estudam. Elas geralmente vão e voltam para casa no mesmo dia. Daí a razão de esse deslocamento ser chamado de movimento pendular. A nossa amiga Liz Fernandes, do quinto ano A, ela faz esse movimento pendular todos os dias. Ela mora em São José de Ubá, que é outro município, vizinho do nosso, e todos os dias ela, sai de São José de Ubá para estudar na Escola Guimarães aqui em Itaperuna. Vamos lembrar daqueles dias que nós estávamos lá na escola. Então, esse movimento que a Alice faz é o movimento pendular. Quando a gente vê aqui os ônibus escolares da faculdade chegando na nossa cidade, todos esses estudantes que estão vindo de outra cidade para estudar aqui, eles estão fazendo esse movimento pendular. Eles saem da sua cidade, vêm para cá, estudam e no final da noite do estudo eles retornam. Assim muitas pessoas também fazem a trabalho, moram aqui, trabalham em Macaé, trabalham em Campos, trabalham em Bom Jesus ou qualquer outro lugar. E depois, no final do dia, retornam para casa, tá? Esses são os dois movimentos, sazonal e pendular. Agora, página 47. Migrações internas e diferentes movimentos. Primeiro parágrafo, grife aí comigo. As migrações internas referem-se ao movimento de pessoas dentro de um mesmo território nacional. Então, migração interna é o que acontece de movimento dentro do nosso próprio país, tá bom? Dentro do nosso território brasileiro. Quero chamar a atenção de vocês agora para o segundo parágrafo. As pessoas podem migrar em uma mesma região, como entre os estados do Nordeste do Brasil. Muitos moradores do Maranhão, por exemplo, escolhem viver em Pernambuco ou na Bahia. Esse movimento é chamado de migração intrarregional. Lembra
que a tia explicou, falando que quando nós fazemos, né, esse deslocamento, esse movimento dentro da mesma região, tá? É justamente esse nome que recebe, migração intrarregional. Eu não saio da região. É o que o Pablo, por exemplo, fez. O Pablo morava em Natividade, né? Cidade do estado do Rio de Janeiro, e mudou para Itaperuna. Itaperuna também é cidade do Rio de Janeiro. Como a Maria Eduarda e a Bianca. Elas moravam lá na cidade da capital do Rio de Janeiro e mudaram aqui para o interior, para Itaperuna. Mas tudo, né, todo esse deslocamento, tanto do Pablo, quanto da Maria Eduarda, quanto da Bianca, eles fizeram dentro da própria região. Então, por isso se chama migração intrarregional. Agora, olha a diferença para a próxima migração que nós vamos falar, que são as migrações interregionais. Há também as chamadas migrações interregionais, que ocorrem quando há fluxo de pessoas de uma região a outra do país. Por exemplo, uma família que sai do Paraná para viver em Goiás. Temos aí o exemplo da Yasmin e da Maria Valentina para as migrações interregionais. A Maria saiu lá do sul, a Maria Valentina saiu do sul e veio para a região sudeste, né? Ela morava aqui, foi para o sul, depois do sul ela voltou para cá. Ela fez uma migração interregional. E a Yasmin morava lá na região norte e veio para a região sudeste. Então é uma migração interregional. Então, olha, essas três explicações aí, ó. Migrações internas, migração intrarregional e migrações interregionais. Eu quero que vocês grifem, tá bom? Agora, o número 4. Como eu já pedi para vocês responderem, agora você confere aí comigo se está correto. Complete os itens a seguir com a definição de cada tipo do deslocamento populacional, desses que eu acabei de explicar para vocês. Migração intrarregional. O que é? Migração de pessoas dentro de uma região, certo? Migração interregional. Letra B. Migração de pessoas entre duas regiões. Letra C. Êxodo rural. Saída do campo para a cidade ou migração do campo para a cidade. Letra D. Movimento sazonal. É o deslocamento temporário, podendo durar semanas ou meses por motivo de trabalho, retornando após. Letra E. Movimento pendular. É o deslocamento motivado por trabalho, pelo estudo, com retorno ao final do dia, tá? Ou geralmente no mesmo dia. Essas são as migrações que acontecem dentro do território, certo, pessoal? Então, olha, se por acaso alguém ficou ainda com alguma dúvida, tá? Só mandar uma perguntinha lá no privado para a tia Alba que eu ajudo a esclarecer. E aqui na nossa folha, ó, essa questão número 2 aqui, ó, também tem relação com o que eu acabei de explicar para vocês,
tá bom? Então responde lá, capricha aqui na questão número 2, tá? Um beijo para vocês, um bom fim de semana e até a nossa próxima aula.